lição 20, a última lição, firmeza no amor. Deixa que o amor te laurize o íntimo e aprenderás o real significado de sua existência. Sob a sua inspiração, terás alento para enfrentar as vicissitudes, porque compreenderás que a transitoriedade dos acontecimentos leva à meta final da felicidade. Inspirado pelo seu conteúdo, disporás de paciência e coragem para os desafios ásperos do caminho e as agressões da brutalidade, que não raro tentam interceptar a marcha do bem. Com ele no coração, cantarás a melodia da esperança e alterarás a conduta, não revidando mal por mal. O amor é de origem divina. Íncito em todas as coisas, é emanação de Deus vitalizando a criação. Quando o amor se afasta do homem, estruge a desesperação, aparece a suspeita, predomina o crime e o ódio intoxica a vida. O homem sem amor é qual embarcação sem leme, a matroca. Difícil a vida quando destituída de amor. Herdeiro da agressividade ancestral, o homem reage, enquanto o amor lhe ensina a agir com correção. Com efeito, somente quando se ama é que se alcança a maioridade, a superior finalidade da existência. Assim, faz uma pausa no turbilhão de conflitos e atividades nos quais te debates. E, ausculta o amor, ele te falará de bênçãos não fluídas e alegrias ainda não experimentadas, que te despertarão para as emoções libertadoras. Banha-te, portanto, nos rios invisíveis do amor de Deus e deixa-te arrastar pela sua correnteza. Jesus, ensinando libertação plena, estabeleceu no amor a Deus e ao próximo a condição única e poderosa para o homem ser feliz. E ela finaliza: ama e dulcifica-te. Portanto, somente o amor propicia a luz do entendimento e o repouso da paz. Que assim seja. Tá correto? Tá. Fernando, faz uma prece inicial, então. Tá bom. E acabou. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que vós está nos concedendo de nós estarmos nesse lado de caridade. E aqui que se encontramos a todos espíritos reencarnados ou desencarnados, que nós, com um pensamento de paz, de amor e de boas vibrações, possamos prosseguir nessa corrente do bem. Enfim, Deus, sabemos que às vezes cometemos muito erro, mas vós sempre nos perdoa, porque vós ama seu filho, mas não aprova o erro. Ó Deus, esse planeta que nós estamos reencarnando neste momento, planeta Terra, que possa os homens conseguir se libertar do ódio, do rancor e das ofensas. Muito obrigado a Deus, mais uma vez, pela essa oportunidade que vós está me dando. Deus está presente nesse lar de caridade de Geraldo de Aquino. Que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje nessa casa tão maravilhosa.
Assim seja. Vamos lá, Ciro. Vamos em frente. Eu trouxe um livrinho aqui com um tema. É um livrinho que eu comprei semana passada, Liberte-se a sua mente. Liberte-se da sua mente. Do vazio à plenitude. Liberte da sua. Liberte-se da sua mente. Da sua mente. Do vazio à plenitude. Autor. Por favor, autor, Carlos. O autor é Rosano Sobrinho. Deve ser um estudo dele, né? Porque diz aqui que tem alguma influência espiritual sobre a mensagem. Necessidade da sombra do outro. Aí tu vai entender aí porque esse confeiteiro está na tua vida. Qual confeiteiro? Segue. Ninguém evolui ou desperta sozinho. Todos carecemos de atritar as arestas morais para desenvolvermos a nossa luz. A sombra do outro aciona a nossa sombra para que a trabalhemos e a transformemos. As imperfeições dos Olha, eu sei outros... que está no início, mas eu não queria ficar para trás. Eu queria entender essa parte aí, a sombra do outro. É um reflexo. A sombra que tu está vendo no outro cria uma irritação, um desconforto em você e você mostra a sombra que está dentro de Aí você. quer dizer, vê o desequilíbrio então para os dois. Não, sim, ele está com o dele, você é que criou o teu. Você não depende dele, você está com a tua ideia. A tua ideia é que viu aquela mensagem e codificou daquela forma e se irritou com o que achou. O autor começando com atritar as suas coisas morais, suas arestas. morais, é um esporro. Suas arestas morais, isso é um esporro. Vai, continua. Todos carecemos de atritar, ralar, diminuir as arestas morais para desenvolvermos a nossa luz. Tá bom? As imperfeições dos outros trabalham nossa paciência, nossa tolerância, assim como a nossa sombra é rico material pedagógico no processo de aprendizado daqueles que convivem conosco. Se convivêssemos somente com anjos, não evoluiríamos. Os seres angélicos não nos incomodariam com nada, não nos perturbariam em nada, não nos perseguiriam nem maltratariam. Carecemos das arestas alheias para burilarmos as nossas arestas. O plano físico terrestre é um ponto de encontro para espíritos provenientes de dimensões espirituais distintas, inferiores e superiores. Na Terra convivem sábios e indoutos, gênios e ignorantes, criminosos e santos, felizes e desgraçados, violentos e pacíficos. O objetivo é que nessa arena existencial possamos aprender um com os outros. Em cada irmão de jornada terrena, temos um espelho que reflete a nós mesmos, a nossa luz ou a nossa sombra. Como vou desenvolver humildade se não houver alguém orgulhoso convivendo comigo? Como trabalhar o perdão convivendo somente com seres bondosos e amorosos? Enfim, pelo menos até o presente momento de nossa evolução intelecto-moral, somente desenvolvemos luz em meio à escuridão. O planeta terrestre é uma escola abençoada, onde espíritos em diferentes níveis evolutivos se encontram a fim de desenvolverem moralidade. Repete essa parte aí. O planeta Terra. O planeta terrestre é uma escola abençoada, onde espíritos em diferentes níveis evolutivos se encontram a fim de desenvolverem moralidade. Grandes seres espirituais se fazem pequenos para que os pequeninos da Terra se façam grandes espiritualmente. Carlos, não estou querendo fugir da lição não, mas só que mexeu com alguma coisa em mim, essa questão que falou aí. A Terra, por exemplo,
ela é uma diversidade, aliás, ela é uma coletânea de espíritos, né? Então, eu acredito muito que nós viemos de algumas dimensões que diferenciam uma da outra, mas, porém, está naquele mesmo patamar de evolução. Um vem de um lugar, outro vem de outro, para fazer um aprendizado só aqui na Terra. Ele aqui é um lugar de passagem. Por isso, eu que se vê que as pessoas dizem, não, o meu está certo, o teu está errado. As pessoas sempre acham que estão certo. Ninguém diz assim, não, eu errei por isso, só quando está consciente de tudo. Então, essas coisas que vêm um ao desencontro do outro, também eu acho que vêm de mundos, né, de paragens diferentes. O Erlei, aqui é um lugar de passagem. Quando Deus te dá o livre-arbítrio, Ele também te dá a condição de você saber conviver com diferentes, com pessoas diferentes. Eu acho que isso é um princípio básico que Deus coloca. Então, por ser um lugar de passagem, você tem vários diferentes. E outra coisa, vem para cá, não sei se Carlos vai concordar, Carlos, Valdemir, seu Fernando vão concordar comigo. Vem para cá pessoas em níveis diferentes. Cada um tem um nivelamento diferente. Nós vamos ter que saber conviver com todos esses diferentes, tá entendendo? Vamos ter que saber de conviver com todos os diferentes. Na realidade, você vem para cá para dentro para poder praticar isso aí, convivência com os diferentes. Mas o meu detalhe é o seguinte, é que chega um limite que a diferença é difícil o cara concordar com o outro. Claro que nós agora já estamos mais... O teu problema é a crítica. É. O teu problema é o outro. Você não está interessado em você. Você está interessado no outro. Não, interessado no coletivo. Não, mas e aí? O que é um coletivo? Coletivo, por exemplo, tem você aqui, tem o meu irmão aqui, e nós podemos diferenciar Tudo de bem, uma maneira. Agora, a razão ela é uma só. Eu estou num coletivo aqui que todo mundo é fluminense. É. Só que hoje eu falei, porra, o Fluminense só leva pancada, eu vou sair, eu vou pro Vasco. Porque isso é doideira, né? Trocar seis por meia dúzia. Mas tem gente assim, meu genro é assim. Vou pro Flamengo, então, para deixar o Valdemir já irritado. Aí, Não vai conseguir. Até porque não tem história. aí começou. Vai, não, continua. Aí eu saí do coletivo. Coletivo é afinidade, Erlei. Desde a hora que eu não tenho afinidade, eu saio do coletivo. Que ilusão. Sabe por que é ilusão? Sabe por que é ilusão? Porque você, por exemplo, está querendo, vamos dizer, num meio de dificuldade de tudo, ser aquele santo. E não é. Agora, o detalhe todo é o seguinte, nós temos que discordar quando a razão impera. Então, se a razão está imperando, quem tem o dono da verdade é a razão. Agora, eu não posso, por exemplo, querer dizer assim, não, isso aí é eu só. Eu estou no coletivo. Ainda ontem teve alguma coisa a respeito, não sei por que parte de quem foi, explicando que nós, por exemplo, o Mestre Jesus, que nós somos seguidores, ele já tinha a limpeza psíquica dele. Mas ele veio orientar o que é a massa humana que está na Terra. Então é sinal de que nós dependemos assim do todo para mudar, como se tu estivesse num avião, fosse todo mundo embarcar. Não adianta você querer ir sozinho. O Erlei, pessoal, a mudança. Valdemir falou um negócio, fala, Valdemir. Valdemir falou um negócio. O Erlei, pessoal, o que acontece? Talvez até para ter uma mudança nisso aí. No meu trabalho, eu sempre levo comigo o maior crítico de mim. Essa semana eu fui pintar a casa do Luciano, Aí Luciano, ele é um cara chato pra caramba quando de limpeza. Aí ele fica criando questões. Ele tá aqui, não tô falando, não veio, já até mandou mensagem pra mim que não veio hoje. Por causa de pinguinhos, se ele tivesse aqui, eu falasse na cara dele, por causa de pinguinhos de tinta que fica lá no lugar escondido. Ah, não sei que coisa. Aí eu cheguei e falei pra menina que estava limpando lá, eu falei, tá, pergunta lá na casa da Vanessa se a Maria João lá, a menina que pinta lá pra ela com uma sapatão, se ela deixa tudo limpinho. Aí ela falou, ah não, mas você está pressionando, não pressionando ela. O pai dele mesmo falou que ele tem esse toque, transforma o obsessivo como possível por limpeza, de fato é. Aí, com ela só essa coisa toda. Eu falei para ele assim, Luciano, pessoal, em tudo, isso eu já passei para minha vida, em tudo, o maior crítico de mim não pode ser Carlos, não pode ser seu Fernando, não pode ser você, não pode ser Valdemir. Tem que ser o mesmo. O maior crítico meu
tem que ser o mesmo. Sabe por quê? Você tem que Sabe por saber quê? o momento Não, da hora de sempre, encaixar. sempre. Sabe por quê? E ninguém está buscando a perfeição, até porque é difícil de você achar a perfeição. Quanto mais crítico você for de você, menos falha você é sujeito a cometer. Então você tem que ser crítico. E às vezes você vai ter que dar uma remédio amargo. Não tem Vou como. continuar, senão a gente não termina essa leitura hoje. Somente no contato um com os outros realmente desenvolveremos sabedoria e amorosidade, virtudes e forças morais. Ninguém evolui no alto de uma montanha, dentro de uma cabana, isolado do mundo. Há uma história linda que fala do ideal de elevação de dois irmãos que viviam em uma região do Himalaia. Ele vai contar uma historinha agora. De repente o Erlei vai rever aí a resposta. É a história de dois irmãos que viviam no Himalaia. Um deles, depois de algum tempo, resolveu que queriam servir a Deus, mas não no meio do povo, não no meio da massa ignorante e doente. Ele queria cooperar com Deus no alto do Himalaia, treinando a mente, fazendo exercícios psíquicos, e para lá demandou. O outro irmão decidiu também cooperar com o Senhor e dizia: eu quero servir a Deus, mas quero fazer isso aqui, no meio do povo, junto à minha gente. E ficou no vilarejo atendendo às necessidades da multidão. Essa historinha, eu acho que o Erlei vai entender que vai mexer na ferida, olha só. O irmão que subiu a montanha passou muito tempo por lá. Desenvolveu de tal forma a sua capacidade mental, o seu poder de concentração, sua integração com as coisas do cosmos, que quando pensava algo negativo, era capaz de dissolver a neve em seu derredor. Lá embaixo, outro irmão trabalhava as carências alheias, tratava feridas, as chagas abertas, as dores da sua gente. O irmão que tinha subido a montanha para meditar sentiu saudade do outro que ficara lá embaixo e decidiu visitá-lo. Parece uma formiguinha aqui. O grande desafio para ele era: como é que eu vou, depois de tanto trabalho aqui em cima, misturar-me àquela gente lá embaixo, cheia de pecados e vícios? Mas a saudade era grande e ele pensou: bem, vou fazer uma bola de neve bem compacta e levo comigo, porque eu posso verificar como é que vai ficar meu pensamento. Poderei sentir caso meu pensamento se desvie do bem. Fez uma bola de neve e desceu a montanha, silencioso. Quando chegou, depois de muitas horas, no vilarejo lá embaixo, após tanto tempo, saiu a perguntar onde estaria seu irmão. Alguém apontou um casebre, algumas folhas de palmeira o cobriam, e depois, no meio de jovens, crianças e velhos, um homem de barbas longas, a cabeça já alvejada pelo tempo, cuidava da perna de uma jovem morena, muito linda, que esticava sobre as pernas dele. Era seu querido irmão. Ele tratava de uma ferida aberta com toda a tranquilidade, com toda a paz de consciência. O visitante começou a olhar a jovem que era tratada. Foi percorrendo a bela moça com o olhar que se fixou de novo em sua perna e duvidou da pureza do coração do irmão naquele trabalho. Nesse momento, a bola de neve começou a derreter em suas mãos. O homem que havia optado por servir a Deus junto aos semelhantes estava em profunda paz, com a consciência tranquila, mas o outro que se afastara do mundo para não se contaminar não havia desenvolvido resistências morais para vencer o mundo em si mesmo. A lição profunda da história é que é muito fácil ser virtuoso e cooperar com o bem longe do mal e dos desafios. O difícil é vencermos a nós mesmos
na convivência com nossos irmãos, servindo com o coração limpo e aprendendo a limpá-lo. Que exercício. Todo adversário é uma ferramenta a serviço do nosso progresso intelecto-moral. Essa é a necessidade da sombra em nosso caminho. A sombra alheia me leva a trabalhar a minha própria sombra. Mas para que esse aprendizado se realize com sucesso, é preciso aprendermos primeiramente a observarmos nossas emoções ante os desafios. Não devemos reagir impensadamente, afoitadamente, no automático. Nossa condição espiritual se revela principalmente por meio de nossas reações, mais do que em nossas ações. Analise como você reage aos problemas que enfrenta no dia a dia. Suas reações falarão sobre sua conduta evolutiva e espiritual. Mapeie seu mundo íntimo. Observe seus pensamentos e emoções ante os desafios de toda a ordem que surge no caminho. E assim você assumirá paulatinamente o comando de sua mente até alcançar a real vitória sobre si mesmo. Os seres inconscientes são aqueles conduzidos pelo rio caudaloso das emoções em desalinho. Não dominam a si mesmo, não conhecem a si mesmo, são folhas perdidas ao vento, transitam da euforia às lágrimas em segundo, porque ainda não assumiram o comando da própria mente. Como podemos perceber, não é a oposição que nos desarticula. O mal existe para nos fortalecer no bem. E ele finaliza: todos os grandes servidores da luz sempre tiveram as trevas no rastro. Mas, como afirma o querido médium espírita José Raul Teixeira, quem não trabalha no bem permanece inerme, indefeso no colo das trevas. E assim seja. Falou tudo. O mal existe, essa frase Para mal fortalecer o bem. para fortalecer o bem. O mal existe para poder fortalecer o bem. Entendeu, Yuri? Agora, o que a gente está? Precisava de antes, né? Rapaz, para tu saber quem você é, você depende. Está olhando quem está do teu lado também. Pô, eu sou chato, assim, que nem a mulher parou do meu lado, eu falei, caraca, essa mulher não para de falar. Aí minha mãe, tu é assim? Leitura do Livro dos Espíritos. Ah, Parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Depois de uma leitura boa dessa, como carro. Eu vou vontade de continuar, ela continuar até. A pergunta de hoje é 518. A resposta é meio longa, tá? Assim como são atraídos. não, é 517. Não leu ontem, a semana passada, não. Desculpa. Perdão. Se tiver aí, tá tudo em casa. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Pô, Carlos, acho que você já foi ligado na semana retrasada. Não foi não. Só uma pergunta, mas não é uma resposta não. Olha, falou sobre isso, mas não foi bem porque tu perguntou aí. Não, é que também o livro que eu trouxe semana passada foi em cima disso. Aí quer dizer, passa até que já se falou. Vou repetir então, tá? É 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Então, porque os espíritos protetores, se fossem parentes muito próximos, eles iam dar uma conotação na atitude deles, sabe, separatista do grupo, do coletivo dele ali. Ou então idêntica às coisas que ele fez no passado, né? Mas aí porque às vezes o cara pode estar preso a isso. Dificilmente esse espírito protetor é um agente que foi um familiar teu. Não os espíritos afins, mas o protetor ali, porque
faria pouco meu pirão primeiro. Primeiro tu quer a tua turma ali, isso aí está no cerne do ser. Ter esse protecionismo dos mais próximos, né? Provavelmente, né, isso acontece não no sentido de proteger, mas de até acirrar os ânimos, né? E a gente vai ver, né, as religiões, aí vai ver lá Jeová, aí a pessoa classifica Jeová como Deus, como um espírito até iluminado, um espírito superior. Jeová é um espírito de mediano para baixo, que estava assessorando um grupo muito grosseiro também, mas tinha que ter, sabe, aquela sintonia, aquele pensamento um pouquinho mais elevado, mas ainda com o pensamento do coletivo ali dele, minha terra, meu povo, Porque vocês vão ver os livros, os 7 primeiros livros, ali dizima aquela turma, aquele povo, aquela raça, e que mata ele e mata toda a geração familiar deles. Aí quer dizer, tu vai ver aquele espírito iluminado, como é que você pega aquilo como um livro sagrado e como teu Deus? Eu vi uma postagem muito interessante, né? Tem uma amenidade, colocar aí no Face, o cara falando, né? Não sei quem tinha 3 esposas e 10 concubinas. Não sei quem tinha 4 esposas. Eu não posso ser bíblia. Chegou lá um rapaz novo lá na distribuidora, o nome dele é Rubens. Aí tu sabe quem foi Rubens na igreja, lá na Bíblia? Lá? Ele é evangélico ou não? Não, ele tem um jeito meio pacato, eu pensei até que fosse. Mas com o nome Rubens, geralmente o pessoal pega da igreja, da Bíblia e põe lá. A família da minha mãe toda, minha avó, todo mundo ali tinha nome da igreja por causa da Bíblia, né? Era um evangélico até quando o meu avô desencarnou, todo mundo foi para Curiba. Mas até então ali era todo mundo ali, ó, na colheira. Aí quer dizer, quando ele falou Rubens, eu conheci o Rubens da Bíblia. Então o que tu acha do Rubens? Não, é isso, aquilo, não, mas tu sabe que o pai dele deserdou ele? Aí ele tem uma dúvida, eu falei, foi as 12 tribos de Jacó. As 12 tribos ali foi a partilha que o pai fez com cada filho. Mas Rubens, o mais velho, ele falou, você está fora. Porque ele pegava a concubina dele. Não, Carlos, sabe o que eu fico imaginando de você começar a ler? Pô, cara, eu, numa igreja evangélica, o cara contando essas histórias. Ah, meu irmão, porra, eu vou subir lá no púlpito para contestar essa porra. Peraí, gente. Pô, cara, vocês trazem uma coisa de não sei quantos milhões de anos atrás, sem padrão estético e moral nenhum, sem padrão moral nenhum, cara. Porra, e o cara vai aqui, ninguém contesta, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto, escuta aquilo, escuta aquilo. Porra, cara, mas tem um padrão a seguir, cara. Eu comprei uma série de livros do Espírito Cecília. Nunca nem ouvi falar em Espírito Cecília. Mas porque ela lê o Antigo Testamento com a crítica espírita. Cara, quando tu lê aquilo, pô, te chama a atenção que não fala assim claramente, mas quer dizer isso. Ó, Jacó era o maior picareta que teve na vida. Aí começa a dizer as falcatruas que o cara fazia. Aí tu fala, pô, nego ainda põe o cara como referência? Como é que pode? Aí tu vai lá na Bíblia, tá aquilo ali mesmo, tá aquilo ali mesmo. Não é mentira, não é contra, não está aumentando, estava aquilo ali. Só que a pessoa não interpreta de forma clara. Tá? Deixa subentendimento daquilo. Deixa ali para criar um vernizinho religioso e tal. Meu Deus do céu. Que nem essa história de Ló, porra, também, ó, outro picareta, outro 71, cara, porra. Não, outro pedófilo safado, porra. E ainda, por que não ficou em Sodoma e Gomorra? Isso aí ainda. Então, capítulo 7, alusivo à questão 517 do Livro dos Espíritos, proteção coletiva. Há alguns espíritos que se ligam à família para proteção, mas tudo fazendo por amor.
aquele amor que se expressa pela sua universalidade e não pelo amor racial, que é o amor próprio. É uma colaboração, né? Só que, espiritualmente falando, é uma colaboração. só que ele coloca aqui, ó, não pelo amor racial, que é o amor próprio. Esse amor próprio não é próprio. Se é racial, é um amor meio coletivo. O amor próprio é você por você. E esse amor próprio é essencial, porque você tem que começar por você. Se a coisa é vaidosa, é egoísta, não é amor próprio. É vaidade própria, é egoísmo próprio. O problema todo é definir a palavra de uma forma, sabe, sem subentendimento, sem querer agregar outra coisa. Amor próprio é uma coisa subliminar, é uma coisa essencial, mas as pessoas querem tirar o foco e colocar aquilo como uma coisa egoísta, vaidosa. Amor próprio não é egoísmo. Amor próprio é começar com você o que você quer para todo mundo. Então, tem valores aqui mal distribuídos. Repete a frase, por favor. Então, vou começar logo de início. Há alguns espíritos que se ligam à família para proteção, mas tudo fazendo por amor. Aquele amor que se expressa pela sua universalidade. E não pelo amor racial, que é o amor próprio, muito comum entre a raça humana. Então, quer dizer, é o que eu quis colocar aqui. O amor próprio, ele está vendo ainda mesclado com outra coisa, e não com o amor. Vaidade própria, orgulho próprio, ciúme próprio, sei lá, mas amor é amor, não tem fracionamento do amor. As ideias do Espírito Superior são universais, compreendendo que todos são filhos de Deus, unidos pelos elos indestrutíveis do amor puro que provém do Criador. Como exemplo, poderemos mostrar que um espírito que tomou a si a incumbência de proteger uma nação na terra não pode ter somente amor à raça que protege. Ele ama a todos, porque aprendeu com Jesus como se deve amar. É interessante parar aqui um pouquinho. É interessante, eu lendo um livro de pedagogia, falando de Paulo Freire. É que eu confundo às vezes o Roberto Freire com Paulo Freire por causa do sobrenome. O deputado com o pedagogo. Aí o Paulo Freire, ele falando, se tu quer começar a trabalhar a fraternidade no mundo, começa fazendo compra na lojinha do lado da tua casa, e não no supermercado grande lá embaixo. Aí tu vê aquilo, pô, cara, que coisa legal, porque ali tu tá desprovido do interesse financeiro, de tudo, para ajudar o teu próximo mais próximo ali, né, mano? E saindo desse lado, sabe, esse verniz religioso. Há controvérsia. Não, sim, lógico. O valor da mercadoria vai pesar nessa hora, o quanto está no teu bolso. Uma vez minha mulher me questionou, pô, tu acha que o João faz esse trabalho legal? Eu falei, porra, Silvia, cara, a família dele está numa miséria do cacete. É uma forma que eu colaborar, sabe? Porra, tudo bem, depois eu vou me aborrecer e tal, mas, porra, a gente está numa pendaíba danada. E aí ela foi e calou a boca e desceu. Mas então a gente tem que também botar isso na contabilidade na hora, né? Então é melhor nem comprar, então faz a dieta da luz. Eu queria ser um leitor de pensamentos para saber o que tua mulher pensa de você quando você... Não, o que ela pensa de você quando você toma uma atitude tão nobre dessa. Essa parte que porque você fez espontaneamente, tu não fez para fazer média com ela, tu fez espontâneo. O que a mulher pensa do cara por isso? Continua, Carlos, por favor. Ainda bem que tu perguntou do pensamento essencial de tudo aí. O orgulho de raça é para os espíritos ainda ignorantes das leis universais da fraternidade. Os que desconhecem essa lei, mais adiante deverão compreender e passar a sentir o amor por todas as criaturas, por tudo que vive. Devemos amar o ar,
pois ele nos sustenta a vida, mesmo no plano espiritual, onde estagiam os desencarnados na atmosfera da Terra. Interessante. Assim, as águas e todos os elementos, não somente porque eles nos servem, mas por amor, por sentimento de prazer de estarmos juntos, por ordem de Deus. Então, esse pensamento altruísta no coletivo é exatamente isso. O Erlei colocou uma situação ali que eu falei, é o lado da crítica. Não é ter a crítica, é você fazer o teu e cada vez mais lutar porque o que o outro faz não me ferir. Isso é difícil a pampa. Às vezes alguém fala lá alguma coisa a meu respeito, que são até verdade, mas eu falo, o que você faz de forma não declarada para o coletivo? Não o que você diz, mas o que você faz não declarada para o coletivo. Que de repente... Você sabe, Carlos, eu sou da teoria seguinte, isso é de mim próprio. Aquilo que eu quero para mim, eu quero ver o meu irmão que está do meu lado tão feliz igual a mim, e se puder, ele tiver algo ainda que possa passar para mim, fortalecer mais, eu quero. Agora, eu também não vou deixar me levar naquele oba-oba do irmão. O irmão, quando ultrapassa aquele limite, está passando, não é por aí. Então, eu quero dizer o seguinte, quando eu digo assim, o coletivo, é porque nós somos vários, né? Vários colegas, irmãos. Então, acredito que se eu estou naquele grupo, é porque eu sou igual e estou procurando me evoluir. Mas eu quero que os outros se evoluam também comigo. É isso, não acho que eu sou melhor ou pior. Mas, Erlei, o que eu quero colocar, sabe que é uma visão que é mais esotérica, é mais universalista. O mundo aqui, físico, coloca uma propaganda pra gente que a gente... Acaba comprando. Não, que a raça humana existe aqui na Terra por acaso. A gente poderia ser lagarto se não fosse isso, aquilo outro. A gente poderia ser macaco se não fosse isso, aquilo outro. A gente poderia ser o que for. A raça humana foi um acidente. Aí outros colocam, você nasceu para levar na cabeça. Não adianta, você nunca vai ser aquilo, você nunca vai ser aquilo outro. Você toda hora recebe essa mensagem e o resultado disso o que é? O que você vê? O que é a minha vida? Minha vida é escassez, minha vida é sofrimento, minha vida é discussão, e você acaba aceitando aquela ideia que minha vida é por acaso, que minha vida é um acidente, que minha vida é uma merda, porque os outros colocaram isso. Mas só que é uma coisa concomitante, a tua crença cria a tua realidade, a tua crença cria a tua vida. Então, o problema, como é que eu vou mudar a minha vida? Mudando a minha crença. Aquele meu mundo que está aqui, aquele coletivo que tu está dizendo, é minha crença que trouxe eles. Então, não adianta, é isso aqui, eu não vou salvar o mundo, mano. Eu trouxe uma porção parecida comigo. Só que eu hoje estou em outra vibe, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. E aí, o que vai vir lá na frente é pessoas diferentes. Fala aí. Ô Carlos, eu discordo de 2 pontos aí que você falou. Fala aí. Primeiro, com relação à raça humana. A raça humana, não, ela é consequência... Eu estou dizendo que eu li em livros de biologia, de física, de tudo, que foi um acidente. A gente veio aqui nessa forma humanoide por causa de situações, a raça humana, por causa da posição do sol, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Senão a gente poderia ser isso. Eu acredito na ciência. Eu vi. A raça humana era consequência de uma situação evolutiva. Caramba, eu não sabe disso, ele está querendo um exemplo. Por exemplo, mas aí tu quer me ensinar o que nem você sabe o que é realidade. Não, eu quero dizer que o que eu quero dizer é que tem um
Deus, teve alguma Não, coisa tem Deus. projetada. Isso, Teve isso. Mas isso aí, A ciência tem Deus. mas o que o mundo terreno, que eu estou dizendo, na ciência da Terra, nos coloca essa ciência. E o segundo ponto, Fala aí. isso aí é o que é o ponto de vista do cara ver. Independente da situação que ele esteja, eu já tive situações péssimas, horríveis, mas eu nunca caí nesse ânimo de falar minha vida é uma merda. Por quê? O homem, na espécie dele humana, ele nasceu, isso é pura, instintivo, cada um de uma A forma, vida tá? do Cristo Ele nasceu foi uma merda. com uma vida de luta. Não, mas é que tá. A gente resume isso daí com uma palavrinha de Mas é que tá. Eu vou dar o meu parecer. Olha só, eu vou dar o meu parecer sobre a vida de Jesus. Não, eu não quero dar um parecer. Minha. O Eu exemplo é não vou luta. saber o que ele está vivendo ali dentro. Então, o exemplo é Eu luta. não sei. Então, quer dizer, eu que vou saber se o reino de Deus está dentro de mim ou não. A Os vida outros não vão humana, saber. ela é sempre uma luta. Você tá nivelando Não, eu não estou nivelando. o valor que está no bolso. Não, eu estou não. falando da Carlos, vontade de Carlos, tá bom. O que leva um cara milionário a entrar numa igreja de crente, perder dinheiro pra caramba? O cara tá desesperado. O Exatamente. dinheiro dele tá desesperado. Então o dinheiro não é porque- tudo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é luz. O dinheiro é luz. Não é tudo. Só que ele não sabe manipular a luz. Não é tudo. Não. Depende do tipo de vida que um cara quer viver. Se o cara quer viver num mundo plástico, ainda mais agora, o mundo ele te leva a ser plástico. Rede social, você se mostrando direto no Instagram. Eu tava vendo ontem, o casamento dessa menina que casou com um deputado aí, que é. Eu esqueci o nome. Não é certo, não é comparar não. Você tem que ser. Tu tem que ter um parâmetro. Não, tem que O ter um dinheiro é parâmetro. luz. Mas é luz quando você manipula de forma luminosa. Não. Se Não é você for essencial. manipular de forma Não é egoísta, fundamental, é só essencial. excêntrica, aí o dinheiro vai ser isso. O problema todo é que tudo que tem no universo é luz. A gente que conota. A gente é que conota dessa forma O demônio aí está falando sobre o espírito. a proteção coletiva. É, a proteção coletiva da Então, família. quer dizer, Tá. O conhecimento do coletivo a gente tem que questionar. Porque eu estou no coletivo, eu não sou o coletivo. Coletivo é um agregado. Vamos ouvir Mirandês, No amanhã, Tocar? Uma É vez, isso. só uma vez. Olha só, esse tema não. nós frequentamos colégios, não, resume, porque a hora já está estourando. Então eu prefiro não falar, porque eu queria falar o total. Falou, na hora do Fica pra rua, café. Cacau. Deixa na hora do café. Dá também. No amanhã poderás estar renunciando aos planos de luz para te dedicares à assistência de um grupo familiar, amando-o, porque o amor é o mais refinado alimento para todos os espíritos, em todos os planos da vida imortal. Toda renúncia que objetiva o bem comum, cria um ambiente em torno de quem renuncia do verdadeiro céu, dando-se, onde se deve respirar a vida mais pura, tornar-nos a dizer que o amor tudo pode, por ser divino em todas as suas frequências. Cada indivíduo é, pois, uma usina de fluidos que são atraídos pelos sentimentos e ampliados pelo coração, de acordo com os pensamentos gerados e acolhidos em seu mundo íntimo ou interno. A presença de Deus é constante em todas as nossas necessidades. A bondade do Senhor é tão grande que não existe espíritos protetores de más intenções. Eles são preparados e escolhidos como espíritos despertos para a luz do amor. São espíritos superiores que somente trabalham no bem e para o bem da humanidade. Outros tipos de espíritos se ligam à família por sentimentos que se coadunam com os seus. São os semelhantes atraindo semelhantes para a devida educação. Pessoal, minha avó, meu avô, o pessoal relatava aí alguns fatos que aconteciam na nossa família, que a minha avó era médium, entendeu? E não era uma médium ligada à doutrina espírita, mas era médium. Eles seguiam determinadas entidades e eles passaram por alguns momentos assim muito difíceis, porque o pessoal brigava muito, era muito violento,
trabalhava em matador, essas coisas todas. Estado nominal. E um dos meus filhos se envolveu numa briga com a família da mulher e saiu tiro, não sei se saiu morte ali naquele meio. E essas entidades vinham através dela, para, de alguma forma, fazer colocações ali. Eu não sei como é que era, porque eu ouvi esse relato, eu era bem criança. Inclusive, um dos meus tios, o que estava mais envolvido na situação, mais adiante ele veio se tornar espírita e aí ele passou a professar a doutrina de espírita mesmo, entendeu? Passou a seguir. Mas seria esse tipo de entidade que ele está falando aí, né? Provavelmente esses espíritos que incorporavam nela eram membros ali da própria família que compraram barulho, compraram a briga, né? De alguma maneira querendo proteger. Porque essa proteção aí não é só do lado superior bom. Pode ser também uma proteção no sentido de não é meu para defender, não quero nem saber. Aos iguais interessa ficarem juntos, e Deus o permite por lei para se educarem, mas nunca os espíritos superiores. Cadê? Eu me perdi aqui. Aos iguais interessam ficarem juntos, e Deus o permite por lei para se educarem, mas nunca os espíritos superiores os perdem de vista com os seus conselhos, com a sua ajuda, tendo-os como alunos, como crianças necessitadas de guia para não se perderem nos caminhos. Estais sob a proteção de espíritos elevados, faz por onde assimilarem as bênçãos dos seus corações de luz, que todo esforço não ficará em vão. Faz força para respirares, que Deus te ajudará por teus esforços. Dá graças a Deus todos os dias por compreenderes a mensagem espírita. A doutrina abre o véu entre os dois mundos para te dizer que ninguém morre, que a vida cresce cada vez mais em todas as direções do existir. Se recebes a proteção do teu anjo guardião todos os dias, não recuses proteger os que te cercam, desde a criança até o velho, e todos os reinos da natureza, que ela responderá às tuas vibrações de amor. E ele finaliza: a proteção coletiva é prova de que Deus é amor. E aqui na localidade, o pessoal aqui se dizia católico, entendeu? O centro espírita tinha a Dona Arlinda, que poucos da gente aqui frequentava, a gente ia lá para pegar um receituário, para tomar um passe, alguma coisa assim, mas não para seguir, né? Tinha o seu Pedro, da mesma forma, que ainda era mais umbanda do que espiritismo mesmo, e em todas as famílias você conhecia situações de haver comunicação de espírito. Aqui em frente a Dona Melinda, tanto é que o centro está ali até hoje, o centro de umbanda, entendeu? A nossa família aqui também, a maioria era católico, seguia a igreja, era membro porque a igreja católica ela tem toda aquela organização dela ali, né? Que cada santo tem... Coração de Maria. Cada santo tem a sua data, tem a sua... Mulher, chamava de irmandade. É. E o padre envolvido naquilo ali, o pessoal muito amigo do padre, mas por trás dos panos tinha o tamborzinho ali. Batia o tambor. Buscando, eu quero dizer o seguinte, buscando essa orientação da espiritualidade, né? Na forma deles, porque foram protegidos, pelo que ela contava, eles foram muito ajudados. Estavam a ponto de perder emprego, essas coisas todas, todo mundo funcionário público, e no final das contas, a velha sempre falava, né, pô, tá vendo? Graças aos, eu não sei como é que ela chamava, as entidades, né? Nós fomos ajudados. E houve um momento que parece que o pessoal passou a desrespeitar os pedidos que essas tais entidades faziam. Aí houve de novo uma reviravolta na família, entendeu? Então, quer dizer, eram católicos no domingo de manhã. Fora dali, o pessoal estava nem aí. A maioria das famílias são assim. Mas continua, cara, pode continuar. Não, continua não, terminou. Terminamos. Agora fala aí. Agora a gente pode falar aí. Será que dá tempo? Eu não Tu não vai ficar uma hora falando, né? Ele está falando do espírito. Foge um pouquinho da lição, mas é uma coisa que está conectada nela. Olha só. Nós, o povo da Terra,
principalmente os civilizados de hoje em dia, se assim pode dizer, estudamos, frequentamos escola, primeiro grau, segundo grau, outros até nível superior. Entretanto, não reparou que a sequência lógica nos traz Deus da época da caverna. Então, o homem primitivo. Já a igreja, por exemplo, a religião, melhor dizendo, já traz o homem pronto como se ele já nascesse um cientista. Então, aí é que eu me apego. Que eu sou mais pela diretriz da lógica. O homem, o ser humano, ele é oriundo daquele tempo, das cavernas, das matas virgens e até mesmo de alguns lugares aí que a região é gelada. Então, quer dizer, hoje em dia não se fala nisso. Eles, quando falam, já falam do homem pronto, que estava numa cidade, que estava numa... E da onde? Eu acho que Deus, até na nossa sociedade, é a evolução disso. Que eu acho que na época eu não concordo muito com isso, não. Que na época da caverna não era. Por quê? Era uma época que era totalmente brutal. O cara não, tava... mas é porque veio evoluindo. Já leram a Gênesis? Falando sobre a evolução do ser humano. Como é que aconteceu? Lê primeiro a Gênesis para depois a gente discutir esse assunto. Mas olha só, sem base. Na literatura espírita e também na filosófica, tem duas situações, cara, que eu acho muito interessante, que a gente está querendo, sabe, achando que tem um caminho retilíneo e uniforme. E a gente pode sim, sabe, dar um salto quântico, um salto vibratório, um salto consciencial muito grande. Tem dois exemplos de salto que me impressionaram muito quando eu li a primeira vez, que o primeiro foi lá há 2000 anos, do Emmanuel, quando a esposa dele se renuncia todo e se troca. Ela troca de lugar com a escrava, não é com a empregada, não é com a patrícia, com a escrava. Então, aquilo ali me mostrou que ela era pedagoga, ela tinha doutorado, ela tinha... Não. Ela era intelectualmente inferior até ao senador. E ela deu um salto vibracional muito grande, ao ponto de hoje o Emmanuel falar que ela ainda de vez em quando vai lá visitar ele, que ela está numa esfera muito evolutiva. Tem um outro assunto também, que Platão e Diógenes chega numa discussão na frente da Universidade de Platão lá, né? Aí Diógenes pisa lá no tapete vermelho e fala, estou pisando na vaidade de Platão. E Platão fala para ele, Diógenes, tu pensa que tu engana a gente, mas eu vejo a tua vaidade pelo buraco da tua blusa. Quer dizer, mas só que aí, na revista espírita, não sei qual número, tem uma mensagem de uma comunicação de Diógenes, colocando o relato dele. Que aquela encarnação, não falando desse fato, isso aí eu li na literatura filosófica, falando que essa vida na qual relata os livros foi a última encarnação dele aqui na Terra. E que ele teve que ter essa existência, o trabalho era do desapego. Por isso que ele morava dentro de uma barrica. Ele não é que ele morava dentro de uma barrica, ele morava na natureza. Ele se protegia na hora da chuva ou de alguma coisa num lugar mais seguro. A barrica ficou sendo como um lugar mais normal dele ficar. E que ele tinha aquela existência para evoluir o desapego. E aí ele fala, de lá para cá, eu só venho na Terra por telepatia. Eu estou em outras dimensões. Então, quer dizer, a gente fica, não que o consciencial, o negócio é não criar resistência, é não criar o combate, é não criar, sabe, esse lado crítico de não, eu quero uma solução porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta. É pessoal e intransferível, é você com você nessa evolução. Esses dois exemplos são coisas que ficam ali marcadas. Não é inteligência, não é isso, é atitude.
É ali, ó. Aí quando eu falei com minha filha sobre esse negócio do social, o que vocês fazem de forma fraternal para o coletivo? Aí ninguém soube. E você, pai? Eu falei, pai, eu procuro fazer o mínimo, ou o máximo que eu posso. Eu, na hora de tomar banho, eu botei lá, comprei para mim e comprei para outro banheiro também, uma bacia de alumínio. E botei lá, não, uma bacia de alumínio, uma bacia plástica disso. E botei lá e cá. E para quê? Toma um banho, aquela água serve para dar descarga. Pode parecer que não. Mas é uma atitude... É uma atitude de ver lá na frente, não para mim. Não custa nada. Não custa nada. Isso tudo é uma economia para o meu bolso, mas é também visando lá na frente. Educação, né? Educação ambiental, né? Mas isso aí tá pensando que eu tô falando de dinheiro e pagar a conta? Não, estou falando de atitude. Atitude que tu vê. Eu quero um país, um mundo melhor lá na frente. É verdade. Mas isso aí é para fomentar, sabe? Ou desencadear um outro lado avarento nosso. Você vê, estão discutindo agora, né? Lá fora, né? Pô, estão pedindo 300 trilhões, 300 bilhões. Para acabar com a fome. Acabar com a proteção ambiental, essas coisas todas, que um conceito desse aí funcionaria muito mais do que os 300 que você botar a população com essa prática. O pessoal quer, sabe, tirar uma vantagem E quer fazer também palhaçada, quer aparecer, fui eu que fiz a lei, fui eu. Mas na hora o pessoal dá atenção, mas a mídia... Eu costumo... Minha mãe não está aqui para acompanhar hoje, mas meu irmão sempre vai ver isso, mas se ele tivesse aqui, ele confirmava. 30, 40 anos atrás, não se falava em coleta seletiva. Quando minha mãe ia colocar o lixo, eu separava para o cara que ia catar e vender. O vidro do vinagre, a lata do óleo, eu já tinha essa consciência lá atrás, da separação seletiva do lixo. Eu não tinha ainda consciência do lixo, coisa para você botar na plantação, mas o lixo físico, para ele não se misturar, eu já separava as coisas de plástico, eu separava já para você não. Visava o cara pegar o ferro velho, eu pegava, porque geralmente o cara passava, tem ferro velho aí você dava pro cara. Tu não tinha um comércio em torno disso. Agarrava um pico, agarrava um sorvete. Isso. Não, mas eu não fazia nem coisa, fazia e dava, mesmo, deixava lá no saco, o cara pegava e levava. Ele pegava e vendia. A gente fez o nosso 50 manhã de hoje e vamos para o nosso café. Agradecer a Deus por termos chegado aqui mais uma manhã e pelos assuntos, né, que a gente está discutindo, essa busca de compreender o que é melhor para nós, né, entender o porquê estamos aqui nos relacionando. Essa visão tão interessante, né, da gente saber o comportamento a adotar perante o nosso próximo, principalmente quando há irritação, como foi falado aqui, né, nas dissensões, que a gente possa buscar essa pacificação interna e essa evolução. Esse é o desejo. E que isso aí possa ser um modelo, né, para a humanidade terrena, a fim de que o nosso planeta possa alcançar sua promoção até a regeneração. Obrigado à espiritualidade, obrigado a cada um aqui presente e no próximo domingo possamos dar sequência aos nossos estudos.